O Visconde de Porto Seguro, o nome dele era Francisco Adolfo de Van Hagen. Ele era militar, engenheiro e historiador. É considerado o primeiro historiador brasileiro. Ele tem um apelido de Heródoto do Brasil. Heródoto, sim, porque a gente tinha livros que contavam a história de Portugal inserindo o Brasil. Uma história do Brasil, o primeiro livro, História Geral do Brasil, foi escrito pelo Van Hagen. É o pai da história brasileira. Ele era, além de tudo, militar, fundador do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, e era militar engenheiro também. No período que ele começou a desenvolver, ele escreveu vários livros, Interiorização da Capital, Capital, Interior ou Litoral. E por uma série de aspectos, ele acreditava piamente na necessidade da gente mudar a capital do Rio de Janeiro para o interior do país. Por motivos militares, uma capital do litoral é facilmente capturada, atacada, e por motivos de integração nacional, né, que ele achava, com razão, na minha opinião, que o país não tinha como se desenvolver estando tão longe, a maior parte do país, dos centros de poder e dos centros econômicos. A capital promoveria essa integração nacional, que também foi a ideia do JK e que, de fato, promoveu. Então, ele pediu licença e pagou com o próprio bolso. Né? Nessa época, a gente está falando de um período que estava na iminência de haver o fim da escravidão no Brasil. Então, com o fim da escravidão, haveria, por uma série de motivos, uma substituição da mão de obra. Um negócio que, inclusive, gera até vergonha da gente falar disso hoje em dia, mas acreditava-se naquela época que o atraso do Brasil devia ser a raça negra, que precisava haver um branqueamento da população. Juntou isso com a pressão internacional, sobretudo da Inglaterra, pela deslealdade comercial de se produzir às custas da mão de obra escrava, então já não se concebia a escravidão no mundo, ainda veio o pensamento burguês corroborar com isso, toda aquela nova filosofia, enfim, estava na iminência. Tanto que em 1888 acabou, de fato, oficialmente a escravidão no Brasil. Antes de acabar, ela aumentou muito. Então já se preparava para trazer. Então vamos trazer quem? A ideia era trazer, como trouxeram, alemães e italianos, para colonizar, para substituir essa mão de obra aqui no Brasil. E seria nas lavouras, obviamente, porque a nossa indústria era muito incipiente ainda, era muito insignificante. Tanto é que a política do café com leite dominou ainda por décadas. E ele pediu licença para poder vir. A desculpa dele era de que viria para encontrar novas regiões para assentar esses colonos que viviam, alemães e italianos, mas sobretudo alemães. E pediu licença, então estamos falando do Império ainda. E para ficar mais fácil de concederem essa licença, ele ainda ofereceu-se para custear do bolso dele o custo desse estudo, né? Só abrir um parênteses aqui, que é bom para o pessoal entender. Ele, nessa época, ele já era uma pessoa famosa. Ele vai ganhar esse título, né, de Visconde, tudo. Na verdade, primeiro Conde e Visconde, porque nessa época ele foi para a Europa, e lá na Europa ele foi nomeado embaixador, uma espécie de embaixador. Aí você não está falando de 1870, né, como Paulo disse. Né, uma espécie de embaixador. E nesse período ele estava sendo embaixador do Brasil em Viena. Aí ele é comunicado oficialmente que o Império ia mandar voltar, porque estava esse rolo de libertar escravo, vai, não vai, então o Brasil estava meio assim, ia mandar repatriar todos os que tinham cargos, embaixadores, tal, para o Brasil. E ele vem. Só que quando ele chega aqui, isso não tinha acontecido. Aí é quando, nessa parte que o Paulinho está falando, ele resolve vir para cá, pro interior, né? Ele queria vir para pesquisar. Para cair na graça de Dom Pedro II, né? Tanto era que ele tinha títulos nobiliárquicos, né? Ele fazia parte, de certa forma, do ciclo, não só pelo militar que era, mas sobretudo pelo pensador que era. A influência intelectual que ele tinha era grande na época. Ele pertencia às academias, né? Academias de história, de ciência. Ele era poeta. O próprio imperador também era intelectual, né? Sim, um amante, né, do conhecimento como um todo. E ele veio com o próprio dinheiro, montado num lombo de mula, cortando o trem no facão, porque você só conseguia chegar mais ou menos com estrada aberta até a região ali, mais ou menos de Catalão. Dali para frente ele veio abrindo na faca. Picada mesmo.
e se instalou na região onde é Formosa, na região onde é a rua que hoje chama-se Visconde de Porto Seguro. Ele fica naquela rua. Né? O Francisco Adolfo de Van Hagen, Visconde de Porto Seguro, era o seu título nobiliárquico. E ficou lá. Pelo que a gente conseguiu identificar, inclusive naquela... as casas ali eram como se fossem chacarazinhas aqui em Formosa, né? Porque a gente era longe de tudo, então você plantava e criava tudo dentro de casa, então os terrenos eram grandes. Elas iam dali de onde é a Visconde até na rua de trás, que é aquela que passa do lado da prefeitura, que eu não me lembro o nome. A casa que ele ficou seria aquela de esquina, que foi um depósito de bebida há muito tempo, foi vidraçaria. Hoje tem aquele pastel lá na esquina, né? Que vende pastel, na esquina com a... Ah, tá, eu sei, com a sim. Emílio Póvoa. Centro do centro, né? Centro. É bem ali, não. E ficou ali, ficou aqui alguns meses fazendo seus estudos. Estudando o quê? Estudando a topografia, geografia, estudando a hidrografia, relevo, tudo, para poder lá, mandar já tudo pronto, com a ideia dele para poder ser implementada. E daqui ele escreveu uma carta. Ele faz umas visitas, né? Porque ele vê outras possibilidades. Ele diz que ele foi até... Ele rodou essa região toda. Diz que ele foi a Cavalcante, ele deu uma caminhada para saber. Região. E a região que ele determinou acabou sendo aqui, de fato, veio Brasília. Não exatamente, mas aproximadamente. Que ele disse que o local ideal para ser construída a nova capital, por motivos... porque a capital não é só ser interiorizada, a capital, mesmo sendo no interior, tem que ter proteção. Então ela fica num vale, tudo como é, porque você tem uma proteção que os morros, serras, montanhas protegem. Se vier uma tropa, você está vendo lá de cima, você cerca. Tem toda uma questão militar por trás disso também, né? No triângulo formado entre as Lagoas Feia, Formosa e Mestre d'Armas. Formosa... Lagoa Feia. Feia, aqui, Formosa em Brasilinha e Mestre d'Armas lá em Águas Emendadas, por ali. O local, tanto que a pedra fundamental é lá. A pedra fundamental... Mas aí, ele ainda coloca que a Lagoa Feia seria o subsídio, né, da cidade no caso de um desenvolvimento. Mas não foi um pensamento muito assim, conservador ou muito temeroso para Formosa não ter sido o local aonde foi construída a capital? Não, aí depois, porque esse foi o primeiro passo. Vamos perder nossas terras. Isso foi o primeiro passo. No começo da República da Espada, no governo, porque teve 2 anos do Deodoro da Fonseca, já entrou Floriano. Floriano já mandou a primeira missão Cruz. Aprovaram que realmente teria que ter a mudança da capital para o interior do Brasil e começou a fazer estudos. E contratou uma missão de cientistas. Que o Dom Pedro tinha trazido. O Dom Pedro trouxe o Luiz Cruz, era amigo pessoal dele. E ele escreve uma carta ao imperador, né? Essa carta é de 1871, se não me engano. Para o ministro da Agricultura daqui de Formosa. Isso. Vila Formosa da Imperatriz, escreve uma carta. E aí, Formosa ainda era império, ainda, né? Ainda estava escravidão. O Visconde escreveu daqui a carta. Então ele trabalhou tanto para o Império quanto para a República. Ele fez a defesa. Ele morreu antes da República, o Visconde. Ou quem trabalhou para Império e República foi o Cruz. Né? Foi o Cruz, tá certo. Quem trouxe ele da Bélgica foi Dom Pedro. Deu um cargo para ele no Observatório Nacional e tudo. E a despeito de ser amigo do imperador, ele aceitou a missão, porque era uma missão de cientistas, tá ele, o Glaziu, eram... Você fala do Cruz. O Cruz. Foram 2 missões. Mas a segunda uma das coisas, em muita coisa... Uma das coisas também da rua, né, tem essa homenagem da Rua Visconde, que é essa estadia dele aqui na cidade, até pela insalubridade, falta de estrada, como o Paulinho falou, ele acaba pagando com a vida, né, Paulo? Ele com as doenças, ele acaba falecendo 6 meses depois que ele vai embora. Ele voltou daqui doente, voltou para lá doente, né? Acho que ele volta para a Europa. Com todas as intempéries que teve aqui, e 6 meses depois ele veio a morrer, em decorrência da doença provavelmente adquirida na viagem que para cá fez. Vindo para cá. Vindo para cá. Adoeceu. Aí, beleza. O Império aprovou a mudança da capital, agora vamos fazer os estudos. Contrataram a Missão Cruz, uma missão de notáveis cientistas, veio para cá, dividiu-se em 4 pontos. Mas as bases principais eram Formosa e Pirinópolis, e a Missão Cruz ela ficou uma boa parte dela aqui em Formosa, né? E ela que deu todos os subsídios, de onde que a gente vai tirar água, de onde que a gente vai... Fez todo o estudo de o relatório da primeira Missão Cruz, ele é um primor, assim, você tem ali fauna, tem flora, hidrografia, tudo relatado ali. Uma coisa interessante é que do período da Missão Cruz, foi uma das poucas missões organizadas pelo governo da época que foi elogiada pelo mundo inteiro por causa de uma característica. Ela era estritamente científica. Olha, ali tinha astrônomos, geógrafos, topógrafos. Pois é, mas para você ter ideia, o Bandeirinha foi a Missão Cruz que falou
que aquele rio é que abasteceria